E se uma fábrica pudesse não apenas operar, mas pensar? Pois é, isso não é mais ficção científica. É o que acontece quando a gente junta duas tecnologias poderosíssimas, a inteligência artificial e os gêmeos digitais. Elas estão literalmente dando um cérebro para a indústria 4.0. E essa ideia toda nos leva à grande pergunta. O que realmente acontece quando uma fábrica deixa de ser só um monte de engrenagens e passa a ser um sistema que pensa, que prevê o futuro e que consegue se otimizar sozinho? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Bom, para entender como esse cérebro funciona, a gente precisa começar pelo básico, né? E a peça-chave, a tecnologia que está por trás de toda essa revolução é a inteligência artificial, ou, como todo mundo chama, a IA. Então, na prática, o que é essa tal de IA? Olha, não tem nada de mágico. É basicamente a ciência de criar sistemas que conseguem prever as coisas. O pulo do gato não é só programar uma máquina para obedecer, e sim dar para ela a capacidade de antecipar o que vai acontecer. E olha, essa busca por máquinas inteligentes não começou ontem, não. É uma jornada bem longa. O termo mesmo surgiu lá em 1956. A ideia ganhou força nos anos 70, mas foi a explosão da capacidade dos computadores nos anos 90 que realmente fez a coisa toda decolar e virar essa força que a gente conhece hoje. Mas como é que a IA pensa? Bom, existem basicamente duas grandes maneiras. Uma delas é a simbólica, que funciona como um livrão de regras, pura lógica. A outra, que é fascinante, é a conexionista. Ela tenta imitar o nosso cérebro, sabe? Criando redes que aprendem sozinhas, de um jeito bem mais natural. E dentro dessas ideias, a gente encontra as ferramentas mais poderosas da IA. Pensa no Machine Learning como o primeiro degrau. Ele ensina o computador a achar padrões nos dados. As redes neurais já são passo acima, imitando nossos neurônios para achar coisas mais complexas. E lá no topo está o Deep Learning, que usa redes neurais gigantescas e um volume absurdo de dados para fazer coisas incríveis, tipo dirigir um carro sozinho. Beleza, já entendemos o básico da IA. Mas e daí? Por que isso é tão importante para a indústria? A resposta é simples. Essa tecnologia é o verdadeiro motor da fábrica inteligente. E ela está sendo adotada numa velocidade, olha, impressionante. E quando eu digo impressionante, não é exagero. A gente está falando de um crescimento de mais ou menos 50% ao ano no uso de IA na indústria. Isso não é uma modinha, é uma avalanche. Que não entrar nessa agora corre um sério risco de ficar para trás. E por que essa correria toda para adotar IA? É que os motivos são bons demais para ignorar. As soluções podem crescer muito, os custos caem drasticamente e o desempenho melhora de um jeito que a gente nem imaginava. No fim do dia, é uma questão de sobrevivência mesmo, de se manter competitivo nesse novo mundo da indústria 4.0. E como é que isso funciona lá no chão de fábrica? É um ciclo de 4 passos. Primeiro, os sensores, que são os olhos e ouvidos da fábrica, coletam um monte de dados. Depois, esses dados são guardados. É aí que a IA, o cérebro, entra em campo para analisar tudo e encontrar informações valiosas. E por fim, vem a ação. Usar essas informações para otimizar a produção ou até prever que uma máquina vai quebrar antes mesmo de acontecer. E é exatamente esse ciclo de dados, análise e ação que nos leva para um dos conceitos mais poderosos e, sinceramente, mais incríveis da indústria 4.0, o gêmeo digital. Pensa só no que isso significa, ter uma cópia virtual, perfeitinha, de qualquer coisa do mundo real. Pode ser um motor, uma fábrica, até uma cidade inteira. Mas a grande mágica é que essa cópia não é uma foto parada. Ela está viva, recebendo dados em tempo real do seu gêmeo físico. É uma ponte direta entre o mundo real e o digital. E claro, uma coisa tão complexa assim não vem de uma tecnologia só. O gêmeo digital é o resultado de um verdadeiro power trio tecnológico. A internet das coisas é o sistema nervoso que coleta os dados, a IA, a gente já sabe, é o cérebro que analisa tudo, e a computação em nuvem é o lugar onde toda essa mágica acontece. A criação de um gêmeo digital segue um caminho bem lógico. Primeiro, ele recebe os dados do mundo real e guarda na nuvem. Depois, esses dados são todos organizados para fazer sentido. E aí, por fim, a IA entra para analisar, simular o futuro e até dar sugestões de como melhorar as coisas. E se tudo isso está soando como algo de um futuro distante, é melhor pensar de novo. Uma pesquisa da Gartner mostrou um dado incrível. Somando quem já usa e quem está implementando, 75% das empresas que trabalham com internet das coisas já estão no caminho do gêmeo digital. A revolução não está vindo, ela já chegou. A teoria é fascinante, a gente sabe.
mas ver a coisa funcionando na prática é ainda mais legal. Então vamos sair um pouco do abstrato e ver exemplos bem concretos de como os gêmeos digitais já estão mudando o nosso mundo. Pega o setor de energia, por exemplo. Já é possível criar uma cópia digital de um parque eólico inteirinho. Com isso, dá para prever falhas antes delas acontecerem e, o mais importante, saber com precisão quanta energia vai ser gerada. Na prática, isso significa uma rede elétrica mais estável e eficiente para todo mundo. E na aviação, onde simplesmente não pode ter erro, os gêmeos digitais são uma revolução. Imagina poder simular um voo inteiro de 10 horas com todas as condições de tempo possíveis só para analisar o desgaste de um motor. Isso permite prever e evitar falhas com uma precisão que era impossível antes. E o impacto vai até para a infraestrutura que está debaixo dos nossos pés. Cidades inteiras já podem ter sua rede de água e esgoto copiada digitalmente. Isso ajuda a otimizar a distribuição, prever vazamentos e planejar consertos, garantindo um serviço essencial muito mais inteligente para milhões de pessoas. E o impacto na inovação fica bem claro nesta frase. O uso de gêmeos digitais pode auxiliar na simulação de peças antes mesmo de serem fabricadas. O que isso quer dizer? Menos desperdício, menos protótipos caros, menos risco e, no final, a capacidade de inovar numa velocidade alucinante. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se a gente já tem a capacidade de criar uma cópia digital perfeita de praticamente qualquer coisa, a pergunta de verdade não é mais se a gente pode fazer. A pergunta agora é o que a gente vai construir com esse poder todo. As ferramentas estão aí. As possibilidades, bom, essas são ilimitadas.